Ei. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão gratos em seus corações e felizes por mais uma manhã de domingo, o dia do Senhor? Ontem à noite, inclusive, eu parei uns segundos, assim, um tempinho para mandar uma mensagem ali, nosso grupo de avisos ali, de comunicados, e estava lembrando de quando era um pouco mais novo, para dizer a verdade, bem mais novo, né? De quando eu ia dormir. É curioso que eu escrevi isso ontem à noite, né? E hoje, com muita alegria também, eu recebo meu irmão aqui, pastor Davi, ali na Assembleia de Deus Betel, em Santa Lúcia, onde eu fui ordenado à vocação pastoral, minha cunhada e meus sobrinhos também, e me recordar que quando nós éramos crianças, né? Minha mãe às vezes entrava no quarto e pronunciava sempre o mesmo versículo, Salmo 4, verso 8. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém, irmãos? E eu me recordo de que o sábado à noite era, na verdade, todo um movimento de preparação para o dia seguinte. Porque o dia seguinte, domingo, é o dia do Senhor. E sendo ele o dia do Senhor, ele tem primazia na minha agenda. Não é o restante da minha energia, mas sim a primícia do meu vigor. O Senhor é merecedor disso. Você ouviu isso, irmão? Assim como a gente acorda às 5 da manhã para trabalhar, porque sim, é uma ordenança. E sim, o homem comerá o fruto do suor do seu trabalho. E se fazemos isso por líderes e chefes que não são dignos de glória, tal qual o faremos para o Senhor, que é o único digno da nossa dedicação inteira, completa e exclusiva. Deus seja louvado por isso. Amém, irmãos? Quero prosseguir na série Contra a Cultura do Reino. Irmãos, que desafio está sendo essa série, né? Não é verdade? Eu estou achando que Jesus vai voltar e a gente vai estar nela ainda. Eu fui ontem, na verdade assim, o pastor Fabiano Crenque, o Fafa, e a Jaqueline estiveram aqui conosco, comemorando os 4 anos da nossa igreja local, e na semana passada, então eu estou, na verdade, 15 dias preparando o sermão de hoje. E eu achei que eu ia pregar 6 versículos. E aí quando eu terminei a primeira parte da versão do esboço, assim, eu estava com 21 páginas para 2 versículos. Aí eu consegui enxugar, tá, irmãos? Para 2 versículos, eu consegui enxugar para 18 páginas o sermão, assim, entendeu? Os irmãos vão ver depois no grupo que eu vou mandar o esboço. Então nós temos hoje uma longa jornada para expormos as Sagradas Escrituras. Irmãos, vamos abrir então o Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler em trecho um pouco mais extenso. Vamos ler do 17 até o 32. Mateus 5, começando a partir do verso 17. À medida que você encontra, vamos estar em pé e vamos ler aqui as Sagradas Escrituras. Tenho a impressão de que alguém fez essa brincadeira de colocar hoje a mesinha do lado esquerdo, entendeu? Do lado direito, né? Ela tem que estar à minha esquerda, tá, irmãos? Mas a gente não vai falar mais nada sobre isso. Os irmãos já sabem do que eu estou dizendo. Todos encontraram nas Sagradas Escrituras, amém? Palavra, vou ler aqui na NAA, a Nova Almeida Atualizada. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, diga-se de passagem, que o pastor Fabiano Crenque,
Ele passou a ler na NAA depois que eu dei a Bíblia NAA para ele, tá, irmãos? Ele usava outra Bíblia de estudo. Fiz até a brincadeira com ele antes dele ir embora. Foram muito gratos por tudo que eles foram também ministrados aqui, tá bom? Que a igreja receba esse agradecimento deles. Vamos então ler a Sagrada Escritura. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu quero dar uma pausa aqui. Esse versículo, o 20, está no cerne, na espinha dorsal do que leremos a seguir. Então, um ponto-chave aqui é: se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Agora Jesus vem descrevendo meios pelos quais a justiça dos fariseus deve ser excedida. Os irmãos lembram disso. Vamos continuar a leitura. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Verso 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos até aqui, irmãos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai bondoso e querido, nós queremos te dar graças, te bendizer e te honrar mais uma vez aqui essa manhã. Pai, nós estamos diante da tua palavra lida. Que dádiva é termos as Sagradas Escrituras em nossas mãos. Queremos agora, coletivamente, reconhecer a autoridade das Sagradas Escrituras para exortar, instruir e consolar. Só a tua palavra pode fazer isso como obra do teu Espírito. Por isso, venha a nós essa manhã, Pai, para instruir, consolar
e exortar, Pai. E assim nos rendemos ao Supremo Pastor e Bispo das almas, sendo Ele aquele que está apacentando esse pequeno rebanho que o Senhor ajuntou para si. Te damos graças ao Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, quero trazer como o título dessa mensagem dessa manhã, quando o coração quebra a aliança. Amém? Então vou repetir aqui, título dessa mensagem, qual é, irmãos? Quando o coração quebra a aliança. Como nós estamos em uma série de mensagens, como eu gosto de trazer algumas coisas à nossa memória, porque é muito comum que alguns irmãos, vez ou outra, tenham a impressão de que os pregadores, pessoa que está ensinando, talvez esteja lançando uma indireta, jogando um verde nos púlpitos. E é precioso lidar com o sermão expositivo, porque o sermão expositivo, você já sabe o que será pregado no domingo seguinte. Você ouviu isso ou não, irmãos? Amém? Então, se você pegou a sua Bíblia e leu essa semana, você compreendeu que o último sermão eu tinha fechado no verso 30. Tudo bem? Então hoje, naturalmente, pregaremos que versos? O 31 em diante. Amém, irmãos? Eu achei que eu ia conseguir do 31 ao 37. Fiquei entre o 31 e o 32. Tudo bem, irmãos? E quero compartilhar que essa manhã, talvez eu compartilhe uma das mensagens mais difíceis dentro do Sermão do Monte. Mas não porque essas palavras sejam tenebrosas e obscuras, mas porque elas vão confrontar uma das áreas mais sensíveis da vida humana no tempo presente. Ela vai confrontar situações que envolvem casamento, divórcio e fidelidade. Os irmãos ouviram isso, amém? E em uma igreja, eu preciso tratar isso, irmãos, e é meu papel enquanto pastor nessa localidade. Em uma igreja, nós sempre teremos pessoas que vivem um casamento saudável. Pessoas que, se você perguntar como está a qualidade, a condição do seu casamento, você vai ouvir delas: sim, estamos bem, pastor. Mas nós também teremos em uma igreja local outras pessoas que enfrentam lutas muito grandes e outras ainda que carregam marcas dolorosas de um divórcio, estão curadas, mas têm as memórias daquilo que enfrentaram na sua realidade. E talvez seja exatamente por isso que pastores, expositores das Escrituras, pulem esse tipo de texto na Escritura, ou passem com maior rapidez sobre esses textos, a fim de não constranger, de não inibir alguém. Contudo, meus irmãos, eu preciso lembrá-los que nós, segundo o profeta Isaías nos ensinou, com a sua mão, a palma de sua mão, o Senhor mediu todo o universo. E nós estamos nas mãos daquele que é o Criador de todas as coisas. Nos ama, cuida de nós e tem para nós uma palavra de instrução, exortação e consolo. Você ouviu isso ou não, irmãos? Afinal de contas, a Sagrada Escritura, toda palavra é útil para nos instruir, para nos exortar, mas também para nos consolar. Amém, irmãos?
E é curioso porque o Dr. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro O Sermão do Monte, ele chama pastores que pulam esse texto de tiranos. Porque pastores que pulam esse texto tornam a igreja manca na compreensão de coisas que nós estamos vendo acontecer o tempo inteiro. Os irmãos ouviram isso, amém ou não? E ao ler isso, irmãos, eu fui tomado por um forte senso de responsabilidade em instruir esse pequeno rebanho que o Senhor ajuntou aqui nesse lugar. E admito, irmãos, que foi um desafio finalizar esse sermão. Amém? Contudo, eu quero lembrá-los que nós cantamos tantas vezes, domingo após domingo, que em tudo existe graça de Deus. Você ouviu isso, irmão? Amém ou não? Em tudo existe... Nós podemos repetir isso? Em tudo existe graça. Amém? E nessa compreensão, apoiados na graça que há em Cristo Jesus, é que queremos construir o entendimento dessa manhã. Não é meu papel escolher os textos mais confortáveis, mas é minha responsabilidade anunciar, como Paulo disse, todo o conselho de Deus. Ao longo dessas últimas semanas, a gente tem observado Jesus desenvolvendo um argumento. Ele não está corrigindo a lei de Deus entregue a Moisés. Os irmãos lembram disso. Amém? Jesus disse no texto que lemos que Jesus não veio revogar a lei. Ele veio fazer o quê, irmãos? Ele veio o quê, irmãos? Cumpri-la. E é nesse cenário que é importante compreendermos que Jesus ele não está desconstruindo a lei de Moisés. Porque o próprio Paulo disse que a lei em si é boa. Mas o que Jesus estava fazendo era corrigindo a interpretação superficial que os escribas e fariseus haviam construído. O que Jesus está batendo, e se você perceber, irmão, a timeline do texto, se você perceber o andamento do texto, Jesus primeiro no verso 20 fala que nós devemos o quê? Eu pedi para os irmãos prestarem muita atenção nesse verso. Nós deveríamos o quê? Exceder em muito aquilo que foi chamado de quê? A justiça dos fariseus. Primeiro ele fala sobre o homicídio. Ele pega o 6º mandamento e fala sobre o homicídio. E Jesus está dizendo que o homicida não é quem matou apenas, mas o homicida também é aquele que odiou o seu irmão. Tudo bem até aqui ou não, irmãos? Logo depois, Jesus confronta a má interpretação do 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Tudo bem, irmãos? E aí Jesus vem e corrige a compreensão, elevando o nível de responsabilidade. De que adúltero não é o que se deita na cama com alguém que não é o seu cônjuge. Mas o adúltero é todo aquele que olhou com desejos impuros e em seu coração desejou outra pessoa que não é o seu cônjuge. E é natural, irmãos, no andamento do texto, terminou de falar de adultério, o que vai entrar em conversa agora? Vai entrar fidelidade, casamento e divórcio. Tudo bem o que eu estou dizendo, não, irmãos? Os irmãos estão compreendendo que essa é a continuidade do texto? Amém? E é muito importante nós chegarmos a esse tema, porque quando parece que ele vai falar sobre divórcio, parece que Jesus está mudando completamente o assunto. Contudo, na verdade, Jesus está enfrentando um problema. Qual o problema que Jesus está enfrentando? É a tendência do sistema religioso de transformar a vontade de Deus em um conjunto de regras exteriores. Vou repetir isso. O que Jesus estava combatendo? A tendência das pessoas de pegar o mandamento e criar regras interiores e a verdade não descer para o coração. E as pessoas serem externamente piedosas, mas internamente perversas. Era isso que Jesus estava
combatendo. Agora, muita atenção ao que eu vou dizer. Irmãos, preste muita atenção ao que eu vou dizer. Esse sermão não é sobre divórcio. Mas como? Não é sobre divórcio. Esse sermão também não é um tratado teológico completo sobre casamento. Esse sermão retrata o objetivo de Jesus em restaurar a visão acerca da aliança matrimonial que tinha sido desconstruída. Os irmãos ouviram isso ou não? Então, esse sermão, nós não estamos falando de explicações sobre divórcio ou explicações complexas sobre casamento, mas nós estamos falando sobre Jesus. Intencionalmente, olhar para as pessoas e dizerem, vocês não estão entendendo o que é casamento de verdade, nós precisamos restaurar essa visão. Era isso que Jesus estava se lançando em fazer. Acerca disso, irmãos, Martin Lloyd-Jones, ele está dizendo algo, ele está denunciando algo, de que os fariseus, os religiosos, os escribas, eles tinham deslocado o foco da discussão. O que eles tinham feito? Eles estavam enfatizando que eles deveriam falar sobre divórcio, enquanto Jesus estava, na verdade, chamando a responsabilidade para tratar sobre o significado do casamento. E verdade seja dita, irmãos, vamos lá. Essa mentalidade continua presente em nossos dias? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Posso mexer no vespeiro? Posso mexer no vespeiro? Vou jogar a bomba, irmão. E mexe com as nossas estruturas. Precisamos deixar claro, irmãos, nós não queremos hoje aqui resolver todas as dúvidas que talvez irmãos tenham, mas sim produzir reflexão sobre o significado do casamento. Qual é a modalidade do seu casamento? É comunhão universal de bens? É comunhão parcial? É separação de bens? Pergunta lançada para produzir reflexão. Tudo bem ou não, irmãos? Continuando o sermão, nós precisamos falar que hoje a gente vive uma cultura onde tudo é descartável. Objetos são substituídos quando deixam de nos agradar, contratos são rompidos quando deixam de ser vantajosos, e relacionamentos são encerrados quando deixam de satisfazer as nossas expectativas pessoais. E o problema é que essa lógica tem alcançado o casamento e Jesus estava denunciando isso. Deixa eu trazer uma reflexão simples, inocente, singela, coisa que talvez gente da minha geração, os 40 a mais aí, vão lembrar disso. Talvez quando você ia para a escola, você tinha o famoso quichute. Alguém já teve aí ou não? Tiveram quichute? Irmão, aquele tênis, eu acho que os que eu tive, eles foram doados, eles devem existir ainda. Talvez eles perdurem até o dia do Senhor, entendeu? Mas eu lembro que tinha um outro tênisinho, que era o tênisinho da moda, que era o tal do Bamba. Alguém lembra disso ou não? Aí alguém vai dizer, não é da minha época. Não me ofenda, irmão, por favor. Mas tinha o tal do Bamba. E sabe o que esse tênis tinha como característica? Ele soltava a sola na frente. Ele abria uma fenda na frente. E sabe o que eu lembro? A gente morava em Santos, uma zona de periferia. E a gente pegava o tênisinho, botava numa sacola de supermercado, ia num sapateiro e pedia para fazer o quê, irmãos? Pedia para colar. A nossa mentalidade diante de impossibilidades era: eu preciso resolver o problema e continuar com isso daqui na minha vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Só que hoje, com a possibilidade de parcelamentos em até 36 vezes para um tênis de R$100, o que a gente faz? A gente descarta e compra outro. Só que esse padrão de mentalidade
ele não está só no uso do tênis. Ele está chegando nas nossas famílias. Você ouviu o que eu disse ou não? Ele bateu já a porta das nossas famílias. Se a gente for cavar fundo, sentar no gabinete, que os irmãos sabem, irmãos, assuntos complexos eu não trato em púlpito e em público. Assuntos complexos são tratados a portas fechadas, aquele gabinete pastoral. Mas se eu for cavar fundo e perguntar sobre a história de irmãos aqui, eu vou encontrar algum relato de divórcio ou na própria casa ou nas casas próximas. Porque isso daqui chegou a nós e aí nós precisamos compreender, irmãos, toda a nossa pedagogia do culto, todo culto, nós usamos aquelas 4 palavras para a nossa narrativa, que são criação, queda, redenção e consumação. Por conta da natureza caída, a mente da gente, coração da gente, se inclina para ter em nós mesmos o nosso Deus e pensarmos em nós tão somente. Isso é a nossa natureza, irmãos. E a gente não está aqui olhando para o irmão, chamando o irmão, você... Nós não estamos fazendo isso. Mas nós estamos apontando os efeitos da queda, chegando próximo do enlace matrimonial. Quantos irmãos estão compreendendo aqui o tom dessa mensagem? Amém, irmãos? É um tom de severidade em amor. Os irmãos compreendem isso? Nessa complexidade da sociedade, é que as palavras de Jesus soaram extremamente contraculturais. Porque antes de responder a pergunta sobre quando um casamento pode ser desfeito, olha qual foi a pergunta deles, irmãos. A pergunta deles qual era? Quando um casamento pode ser desfeito? O coração estava na quebra ou na construção? O coração estava na ruptura. E o que Jesus estava chamando a atenção é: opa, tira os olhos daqui e ponha em outro lugar. E é nesse ponto que Jesus desmascara a distorção dos fariseus. Jesus inicia daquela forma que eu venho relatando. Vocês ouviram o que foi dito. Está falando da prática dos escribas e fariseus. E agora Jesus, o verbo de Deus encarnado, aquele que esteve presente quando a lei foi dada a Moisés no monte em Êxodo 18. Porque Jesus esteve presente. Você compreende isso ou não? Então Jesus, ele é a própria lei encarnada, mas vivificada pelo Espírito, produzindo em nós graça e capacitação para cumprir a lei. Então Jesus agora, tomando para si a autoridade de legislador, ele diz: eu, porém, vos digo. Então Jesus, ele pega e desloca, fala assim: vocês estão ouvindo algo sobre a lei, vindo dos escribas e fariseus, mas eu, porém, vos digo. E agora Jesus diz algo. E isso que Jesus diz impactou a sociedade da época. Jesus disse: aquele que se divorciar de sua mulher, aquele que repudiar a sua mulher, deve dar-lhe certidão de divórcio. Assim como nas antíteses anteriores, ele não está corrigindo o Antigo Testamento. Jesus não está contradizendo a lei, mas a maneira como ela estava sendo interpretada. Os irmãos ouviram isso ou não? Anote algo, eu não vou ler o texto inteiro, mas a referência que os escribas e fariseus estavam utilizando e Jesus estava refutando a má interpretação, está em Deuteronômio 24, que fala sobre a lei do divórcio. Estava descrito ali. Os irmãos já ouviram falar no Pentateuco. O que é o Pentateuco, irmãos? Para quem nunca ouviu essa expressão, Pentateuco, o prefixo pente
tem relação com que algarismo? Com 5. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamado de o livro da lei. E em Deuteronômio 24, havia uma lei, a lei do divórcio. E aí a gente ouve isso e fala, mas como assim? Segura. É importante a gente considerar que ao longo do tempo, essa lei passou a ser utilizada pelos escribas como fundamento para intermináveis discussões sobre quando um homem poderia repudiar a sua esposa. Então os fariseus estavam pegando Deuteronômio 24, colocando o cenário da sociedade e abrindo concessões inúmeras para validar aquilo que estava acontecendo. Os irmãos estão entendendo ou não, gente? Correto? Nessa compreensão, para a gente entender a força das palavras de Jesus, a gente precisa entender o que era a cultura da época. Tudo bem? Deixa eu dar uma pausa aqui e deixa eu trabalhar com os irmãos uma compreensão histórica. Nós conhecemos os chamados patriarcas. Dentre os patriarcas, e tido como um dos principais, foi chamado de Abraão. Tudo bem ou não, irmãos? Abraão, depois dele vem quem? Isaac. Depois de Isaac vem quem? Jacó. Jacó teve inúmeros filhos, tudo bem? Dentre os filhos de Jacó teve um jovem moço, o penúltimo filho, que se tornou governador do Egito. Quem foi? José. No tempo da fome, José governando o Egito, o povo então se estabelece nas campinas e planícies de Gósen, que é uma região à margem do Egito. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? Os anos se passam, o povo de Israel passa a se proliferar grandemente, o faraó que conhecia José morreu, e agora o novo faraó passa a escravizar os israelitas presentes. E o povo passa aproximadamente quanto tempo como escravos ali no Egito? Aproximadamente 400 anos. É importante compreendermos que nesses 400 anos, irmãos, a tendência é o povo ir perdendo a sua identidade de povo, de nação. Os irmãos compreendem isso ou não? Quando o Senhor suscita Moisés dentre eles, e Moisés passa a tirar o povo do Egito por meio do poder de Deus, surge então a era do Êxodo. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? O Êxodo. E no período do Êxodo, que são 40 anos do povo saindo do Egito até chegar onde? Até chegar em Canaã. E preste atenção, irmão, que a gente gosta de lembrar uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que diz que assim como todas as ruas da Inglaterra encontram um caminho para Londres, todo texto bíblico deve encontrar um caminho para Cristo. Porque Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento que vai tirar um povo da escravidão e colocá-lo em novos céus e nova terra, um povo redimido, que nós seremos esse povo, irmãos. Você está entendendo que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento? Quantos compreenderam isso aqui? Nessa compreensão, o povo que não tinha mais cara de povo, recebe agora uma legislação, uma identidade, e precisa fortalecer a cultura. Esse povo tinha internalizado em muito a cultura egípcia. Então esse povo agora precisava desintoxicar da cultura egípcia, internalizar a lei de Deus. E é no Êxodo que vem a organização das tribos, o estabelecimento da tribo de Levi, que vem a regulamentação da lei de Deus descrita no livro de Levítico.
É ali que, em Êxodo 18, Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas com os 10 mandamentos. Os irmãos estão entendendo isso ou não? E no meio disso, de toda a regulamentação, Deuteronômio 24 tem a lei do divórcio. Está entendendo isso ou não, irmão? Agora, observem algo. Para compreender a força das palavras de Jesus, a gente precisa saber o que acontecia na sociedade judaica. Primeiro, o marido ocupava uma posição de enorme autoridade dentro da família. E na prática, ele era quem tomava a iniciativa para o divórcio. Então, peraí. A iniciativa culturalmente era tomada por parte de quem, irmão? Do homem, de repudiar a mulher. Repudiar, se você quiser registrar, seria sinônimo de distanciar, considerar indigna. Tudo bem ou não, irmãos? Então, o cara é casado, e agora ele vai fazer em primeiro nível o quê? Repudiar a mulher, vai tirar a mulher da vida dele. Continue a leitura, o entendimento comigo. Ao repudiar a sua esposa e entregar-lhe uma certidão de divórcio, porque é isso que Jesus disse, quem repudiar a sua mulher, entregue para ela a certidão de divórcio. Não é isso que Jesus estava dizendo? O que está acontecendo? A mulher já tinha sido deixada. E ao entregar a certidão de divórcio, o casamento era considerado encerrado. Sem esse documento, aquela mulher ficava em uma situação vulnerável. Ela poderia ser acusada de adultério se ela tivesse qualquer contato com outro homem ou dialogasse com outro homem, além de profundas consequências sociais e econômicas. Por que isso, pastor? Porque a mulher naquele tempo não era como a mulher contemporânea que normalmente pode trabalha. Você está entendendo isso ou não? Naquele período, o trabalho exterior para produzir renda era responsabilidade de quem? Do homem. Se a mulher foi repudiada, então ela estaria agora descoberta, estaria desassistida e estaria passando dificuldades. Então, quando Jesus fala para dar a essa mulher certidão de divórcio, se você parar para perceber, irmão, não era a vontade de Deus, mas foi uma intervenção de Deus para que mulheres não ficassem desassistidas. E quando nós compreendemos isso, inclusive, faz a gente abaixar um pouquinho a bandeira do feminismo. Por que faz a gente abaixar um pouquinho a bandeira do feminismo? Porque enquanto o mundo lá fora diz que os cristãos são aqueles que subjugam as mulheres, a lei de Deus se propôs a intervir na sociedade a fim de guardar as mulheres. Onde estão compreendendo isso, irmãos? E é por isso que na nossa compreensão de fé, na nossa eclesiologia, por isso que na nosso documento, na intro, a família Betânia, está lá, complementarismo, onde homem e mulher são iguais em dignidade, mas distintos em papéis, em ofícios. Porque o próprio Deus estava tratando com as mulheres aqui com igual dignidade, dignas de serem assistidas e cuidadas. Quantos estão compreendendo isso aqui? Minhas amadas irmãs em Cristo, recebam essa palavra com alegria e temor em seus corações. Vocês são iguais em dignidade e distintas em papel ou ofício. Pensei que as irmãs iam soltar um amém assim, então. E exatamente ali que nós precisamos compreender algo, fique muito atento. Em Deuteronômio 24, Moisés não está instituindo e instruindo, incentivando o divórcio. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Ali Moisés não está dizendo, divorcia. Não era isso que Moisés estava fazendo. Moisés estava olhando para um povo que tinha saído do Egito e a perversão estava tomada no coração dele, você está entendendo? O cara tinha casado, repudiado a mulher, já estava com outro, estava uma bagunça durante o êxodo. Então Deuteronômio 24 vem para fazer o quê?
Mas vocês estão deixando a mulher desassistida, pelo amor de Deus! Então dá a ela a carta de divórcio para que ela possa ser assistida e seja tratada com igual dignidade. Então nós não estamos falando que era para divorciar, mas nós estamos falando que, diante de uma natureza caída e homens e mulheres corrompidos, a lei do divórcio é instituída a fim de criar uma proteção provisória em detrimento da falha de cuidar de algo que era para ser perpétuo, o casamento. Quantos compreenderam isso? Amém, irmãos? Nessa compreensão, nós entendemos que Luiz Saião, pastor que eu gosto muito de ouvir, os irmãos sabem disso, ele compartilha algo em seu livro sobre o Sermão do Monte, que ele diz assim: Luiz Saião resume bem esse ponto ao afirmar que Moisés permitiu o divórcio, mas jamais o ordenou. Ouviram o que eu disse ou não? Moisés fez o que, irmãos? Permitiu o divórcio, mas jamais o ordenou. A concessão existiu por causa do pecado humano, enquanto o casamento sempre permaneceu como parte do propósito original de Deus para a criação. Pastor, mas calma, irmão. O sermão é longo. Bem? Esse assunto tem que ser devagar. Tem ou não tem, irmãos? Esse assunto tem que ser conduzido com calma. Preste atenção em algo aqui. Aqui nós encontramos o grande erro dos escribas e fariseus. Qual foi? Eles transformaram uma concessão em autorização. Ouviram o que eu disse ou não? Vou repetir. Eles transformaram uma o quê? Concessão em autorização. É curioso porque aquilo que Deus havia dado para proteger uma mulher passou a ser utilizado para justificar o rompimento de uma aliança. A discussão deixou de girar em torno da santidade do casamento e passou a se concentrar na legalidade do divórcio. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? Acerca disso, Martin Lloyd Jones diz: para eles, o que era supremamente importante é que a mulher repudiada fosse dada uma carta de divórcio. Então, em vez de eles celebrarem a criação e a simplicidade e a singeleza do casamento, eles estavam discutindo algo em torno de qual é o limite para a gente poder romper. Você está entendendo aqui ou não? Era onde eles estavam atuando. E essa inversão, irmãos, Deus havia regulamentado essa prática para combater essa inversão. Era para conter os danos. Mas os líderes religiosos utilizaram como regulamentação para que fosse uma autorização divina para o divórcio. Entenderam o que eu disse ou não? Então deixa eu tratar uma situação aqui. O problema está posto. Beleza ou não, irmão? O problema está posto. Já está tudo avacalhado, não tem solução. Você tem desamparo aqui estabelecido. Então dá uma carta de quê? De divórcio. Agora está aqui, está junto, está com um problema. Vamos resolver o problema. Vamos tratar com seriedade a santidade e celebrar a união de uma só carne que o Senhor entregou a nós. Você está entendendo o que Jesus estava ensinando aqui ou não, irmãos? O senso era de proteção e não de autorização. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar num ponto. Eu vou aqui dar um spoiler do fim da mensagem. Que se algum casal chegar para mim para conversar que está com problemas, não tem uma gavetinha de autorização para divórcio. Você está entendendo ou não, irmão? Não tem uma gavetinha aqui para eu dizer, não, irmão, fica tranquilo, se acontecer isso aqui, ó, pá, aqui. Não é sobre isso. Porque eu, como pastor aqui na igreja, eu preciso me posicionar que nós sempre celebraremos a beleza do casamento como ele é.
Os irmãos ouviram isso, nem ou não? Sempre faremos isso. E como trataremos irmãos com marcas? Com a graça de Cristo Jesus entre nós, irmãos. Porque talvez tenham coisas que a gente não tenha como tratar em púlpito. A gente só vai tratar onde, irmão? Em gabinete. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? É curioso, por quê? Esse continua sendo o caminho do nosso coração legalista. Em vez da gente perguntar qual é a vontade de Deus, a gente prefere descobrir qual é o limite máximo da obediência. Foi isso que os fariseus fizeram. Em vez de cultivar um coração disposto a honrar o Senhor, preocupa-se em encontrar justificativas para si mesmos. Nesse lado, sabe o que nós estamos percebendo nessa referência, nessa perspectiva? Nós estamos percebendo que a lei estava posta. Preste bem atenção no que eu quero expressar agora, meu irmão. A lei estava posta. A lei tem um propósito, que é apontar para aquilo que é justo da parte de Deus. Tudo bem? O que os fariseus fizeram foi pegar a lei e distorcer para satisfazer as suas vontades. E verdade seja dita, Gil, vamos ser honestos. O nosso coração costuma ser inclinado para o legalismo. Quando alguém chega e toca no assunto, a gente bate, a gente... Calma, irmão. Tem coisas que eu não vou responder no púlpito. Só vou responder onde? Caso a caso no gabinete. Por quê? Porque eu não conheço a complexidade da vida das pessoas. Agora, bateu na porta ali, dizendo que está dando pau, pastor, a gente vai... Segura sua onda, irmão. Segura sua onda, irmã. Vamos apontar para a Escritura. Vamos tratar aqui, vamos resolver aqui. Vocês estão compreendendo isso no Senhor, irmãos? Nessa compreensão, agora Jesus ele faz algo que é curioso ao extremo. Se você pegou o texto bíblico, olha o texto, mais uma vez. Se você pegou o texto, você vai perceber, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a se tornar o quê? Adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Quando Jesus ele vem e fala sobre isso, como a gente costuma dizer, né? Instalou um triplex na cabeça de alguém e tal. Cuidado com isso, preste atenção. Depois de expor o equívoco aos escribas, Jesus ele conduz a discussão para um terreno completamente diferente. Os religiosos queriam uma boa interpretação de Deuteronômio. Jesus demonstra que a resposta para o casamento não pode ser encontrada apenas na concessão feita por Moisés. Pastor, do que você está falando? É preciso voltar muito mais atrás, momento em que o próprio Deus estabeleceu o casamento. Deixa eu te falar uma coisa. No Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número o que nós estamos lendo? 5. Sermão do Monte. São os princípios elementares do Evangelho, do reino de Deus, da justiça. Só que no Evangelho de Mateus, nós vamos discorrendo e vamos compreendendo que muitas vezes, em algumas ocasiões, os fariseus e os escribas enquadraram Jesus para fazer alguma pergunta complexa sobre o que ele tinha dito antes. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? E uma dessas descrições, anote você que está registrando, está em Mateus capítulo 19. Em Mateus capítulo 19, versículo 4, na verdade dos primeiros 4 versículos, Jesus está sendo questionado pelos fariseus acerca da lei do divórcio. Tudo bem? E aí Jesus, ao responder no verso 4, Mateus 19, 4, consegue colocar para mim, filho? Mateus 19, verso 4. Olha que interessante. Eles estavam olhando para o casamento no hoje. Olha para mim aqui, irmão, presta atenção. Os escribas e fariseus estavam olhando para a condição do casamento no hoje
querendo que Jesus explicasse o que tinha acontecido em Deuteronômio 24, tudo bem ou não? Só que Jesus decide responder com outra prerrogativa. Jesus decide responder em Mateus 19,4, afirmando algo. Vocês não leram? Que no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E é nesse texto que é mencionado que eles não são mais dois, mas eles se tornaram o quê, irmão? Uma só carne. Irmãos, eu preciso da sua dedicação em atenção nesse momento. 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Deuteronômio foi escrito porque existia um povo caído. Mas o propósito eterno de Deus era aquilo pré-queda, no Éden, antes da queda. E a consumação visa tornar perfeitas todas as coisas. Isso quer dizer, não confunda eu dizer perfeita todas as coisas, que no céu não vai ter, em novos céus não vai ter, nova terra não terá casamento. Tudo bem, irmão? Mas estou afirmando que a resposta de Jesus não foi lidar com o matrimônio pós-queda. A resposta de Jesus foi apontar para a estrutura do matrimônio no princípio. Os irmãos ouviram isso ou não? Então olha o que está acontecendo com os fariseus. Júnior, os fariseus estão olhando lá, pensando em alguns anos antes, pensando em Deuteronômio 24, Jesus olha para o argumento deles e fala assim: eu estou entendendo o argumento de vocês, o problema é que vocês estão querendo resolver o problema do hoje, olhando para a estrutura da lei que pensa no homem caído, e eu quero que vocês olhem para a estrutura do homem antes da queda, porque no princípio não era assim. Estamos sendo claros aqui, irmãos? Nessa compreensão, perceba a profundidade dessa resposta. Os fariseus começaram a discussão em Moisés, Jesus começa em Deus. Eles olham para uma concessão feita em razão do pecado, e Cristo conduz os seus ouvintes no momento em que o pecado não havia entrado no mundo. Isso muda completamente a perspectiva. Dr. Martin Lloyd Jones diz: o nosso Senhor sempre leva os seus ouvintes de volta ao princípio. O problema dos fariseus era começar de onde não deveriam começar. Eles iniciaram pela concessão. Cristo começa pela ordem criada, pela criação. Quantos estão comigo até o momento? É impossível compreender o casamento olhando apenas para Deuteronômio 24. O casamento não nasceu na legislação de Israel. O casamento nasceu no jardim do Éden. Ei, presta atenção nisso. Deuteronômio 24 existe por causa da ordem caída, mas o casamento deve ser compreendido segundo a ordem criada. Estou sendo claro? Estou sendo claro, irmãos? Quando Deus criou homem e mulher, Ele não estabeleceu uma forma de organização social. Quando Ele cria homem e mulher, Ele não cria o divórcio. Quando Ele cria homem e mulher, Ele pensou na aliança de uma só carne. A lei do divórcio veio por causa da ordem caída. E ela não veio para qualquer coisa. Porque os fariseus, os escribas perguntaram: é lícito me separar da minha mulher por qualquer motivo? O único motivo aqui está falando do desamparo. A mulher que foi abandonada, precisa dar ela a carta de divórcio, porque, pelo amor de Deus, essa mulher não pode ficar órfã, não pode ficar solta, não pode ficar desamparada. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? Foi essa tônica. A tônica era de proteção, de resguardo, de cuidado, de zelo. E não simplesmente para satisfazer as nossas paixões carnais. Porque olhou uma pessoa mais sensual. Porque olhou uma pessoa mais bonita. E aí torna o próprio casamento um inferno, a fim de ter argumento para divorciar, para poder recasar. Porque esse é o padrão desse mundo. Você está entendendo, irmãos? E é isso que
Deuteronômio 24 está vindo para combater. Você está entendendo ou não, irmãos? É significativo que Jesus cite Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nessas poucas palavras, encontramos pilares fundamentais para a compreensão do casamento. Trata-se de uma união exclusiva, permanente, estabelecida pelo próprio Deus. Esse é o padrão, irmãos. Não é apenas a convivência de duas pessoas que decidem compartilhar a vida. É uma nova realidade criada pelo Senhor, na qual duas vidas são unidas de maneira tão profunda que passam a ser descritas como uma só carne. Acerca disso, irmãos, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, certa vez escreveu dizendo: o casamento não é uma invenção da sociedade. Opa, vou repetir aqui: o casamento não é uma invenção da sociedade, mas uma ordenança do próprio Deus. Por isso, quem despreza essa instituição insulta o seu autor. Uau! Vamos falar a verdade, irmãos, que isso muda completamente a nossa maneira de enxergar o texto. Se o casamento fosse apenas um contrato, bastava a gente criar cláusulas para encerramento. Mas sendo uma aliança instituída por Deus, a primeira pergunta deixa de ser quando ela pode ser desfeita e passa a ser por que Deus a estabeleceu. Os irmãos me ouviram? Amém? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Seríssimo o que eu vou dizer agora. Principalmente destinado aos solteiros aqui. Nós temos irmãos solteiros entre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma prática que é possível que alguns de vocês, irmãos, tenham feito isso por não compreenderem o que nós vamos trazer aqui. E nós não estamos condenando os irmãos, mas estamos apontando a doutrina. Amém ou não, irmãos? E muitas vezes há um nível de ofensa do evangelho à nossa natureza caída. Não é o nível de ofensa do pastor com o irmão, é o nível de ofensa do evangelho contra a natureza adâmica. Muitas vezes fomos ensinados a, antes de casar, fazer algum tipo de exame pré-nupcial para garantir que haja fertilidade nos dois. E quando um deles não é fértil, então uma das partes decide não casar. Eu já vi isso acontecer. Sabe o que isso mostrou? Que, na verdade, o homem ou a mulher estavam vendo o outro apenas como um meio de lhe dar um filho, porque o meu maior sonho é ter um filho. E aí, como o outro é infértil, então não casa, porque o outro não pode lhe dar filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Assim, o mandato cultural lá no Éden, que o homem deve ser fecundo, multiplicar, encher a terra e governar sobre ela. Tudo bem ou não, irmãos? Mas na natureza da ordem caída, por causa do pecado que adentrou a natureza humana, há entre nós pessoas com marcas biológicas de infertilidade. Há pessoas entre nós com marcas de condição sindrômica, irmãos. E isso é marca da natureza caída. E por causa da natureza caída, a gente faz escolhas baseadas na nossa vontade, não na ordenança bíblica, irmão. Então, quando um jovem solteiro escolhe alguém para casar, é porque amou aquela pessoa e decidiu viver com ela até que a morte os separe, independente da condição. Talvez tenha uma marca ali de infertilidade e está tudo bem, irmão. Quantos compreendem a complexidade e a severidade do que o Senhor está trazendo para nós essa manhã aqui? É para mexer com a nossa estrutura, porque eu sei isso é contracultural.
E é nesse momento que Jesus responde Mateus 19, abra a sua Bíblia, Mateus 19, 8. Jesus estava sendo indagado sobre o divórcio, tudo bem? Olha o que Jesus respondeu. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres. Opa, opa. Moisés o quê? Oi? O que essa palavra significa? Ordenança ou concessão? Concessão. Permissão. Era vontade profunda e verdadeira, genuína de Deus? Ou foi algo que Deus permite para corrigir a condição da queda? Os irmãos compreenderam ou não? Então vamos de novo no texto. Moisés o que, irmãos? Permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres. Por causa do quê? Por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. Então Jesus aqui ainda fala, mas não foi assim desde o princípio. Então aqui ele está remetendo ao Éden antes da queda. Você está entendendo ou não? Então, como a gente sempre tem feito o esforço de pregar, lembrando de criação, queda, redenção e consumação, Jesus está dizendo, por causa da ordem caída, porque vocês são duros de coração, Moisés permitiu que vocês dessem a carta de divórcio. Mas é por causa do quê? Da dureza. Não era essa a vontade. Tudo bem? E não foi assim desde o princípio. Agora perceba a delicadeza dessa afirmação de Jesus. Porque Jesus estava lidando com pessoas então enquadradas numa condição de divorciados. Você está entendendo isso ou não? Jesus está olhando e está dizendo assim, essas pessoas vieram, presta atenção que você sabe, seu pastor sabe falar nas entrelinhas, tá? Presta atenção. Essas pessoas vieram para Jesus já na condição de divorciados. Então Jesus vai tratá-los com graça. Amém? Agora, tá casado? Segura a tua onda, porque tu tem que olhar como era no princípio. Entendeu bem o que eu disse ou não, irmão? Amém? Isso é graça de Deus, irmãos. Luiz Saião observa que Jesus não interpreta Deuteronômio isoladamente. Ele pega a legislação mosaica e coloca ela no lugar que ela deveria ocupar. É uma concessão temporária por causa da dureza do coração, e jamais uma autorização para banalizar o casamento. Larga uma, arruma outra, larga outra, arruma outra. Não quero entrar nesse assunto no sentido de difamar pessoas. Agora, verdade seja dita, irmãos. Isso daqui deve alcançar o nosso coração. Tá casado, irmão? O que você vai fazer? Tá casado? O que você vai fazer? Vai permanecer casado. Tudo bem o que eu disse ou não? Esse é o princípio. Essa verdade continua profundamente necessária nos dias da gente. Pois a gente sempre perde de vista o propósito da criação e começa a construir uma ética a partir de exceção. A gente pega a exceção e começa a tornar a exceção a regra. Entendeu o que eu disse ou não, irmãos? Isso é um problema. A gente passa a discutir o limite daquilo que é permitido. E a gente deixa de olhar, admirar a santidade da aliança e concentra a atenção na circunstância que ela poderia ser rompida. Então alguém pode chegar talvez para mim numa conversa e perguntar assim, pastor, o que eu posso fazer? Qual o limite para eu permanecer casado? Então, em relação a divórcio. Essa não era a pergunta. A pergunta é, pastor,
Como o poder de Cristo pode atingir meu casamento para ele não ser destruído? Repito, tem coisas que eu não vou falar no púlpito. Eu só vou falar onde? No gabinete, porque o conselho para um não é o conselho para outro, irmão. Por isso que o pastor de vocês tanto estuda sobre aconselhamento pastoral. Porque quando a gente põe, às vezes, uma regrinha, a gente está fazendo exatamente o que os fariseus fizeram. Pegaram a lei e criaram camadas sobre a lei para se proteger e não descumpri-la. Estou me tornando um baita de um religioso. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Antes de falar de ruptura da aliança, ele nos convida a contemplar a beleza dessa aliança. E agora Jesus está reafirmando a seriedade da aliança. Depois de restaurar o propósito original no casamento, Jesus chega à afirmação que ao longo da história tem despertado muita discussão. Irmão, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Nós estamos num ambiente de família. Amém ou não? Você me ouviu? Estamos no ambiente de quê que eu disse? De família. Deu dúvida. O que você tem que fazer? Perguntar. Amém, irmãos? Eu vou trazer agora uma parte da exposição que foi a parte que mais causou danos por má interpretação ao longo da história. E é uma parte que muita gente ainda se confunde. Por quê? Porque a gente vem com uma carga cultural e a gente lê o texto com a nossa carga cultural. E a gente deveria ler o texto segundo a exegese do texto. Tudo bem o que eu disse ou não, irmãos? Não com a nossa carga cultural. Ah, porque eu acho que... Você não acha nada, irmão. Diante do Criador, o autor da vida, o Logos, a palavra, o verbo encarnado, é ele que fala e eu ouço. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nos últimos anos, a minha relação com a teologia reformada está mudando a minha cabeça. Está desconstruindo coisas que eu passei uma vida achando que era de um jeito e não é. Porque eu peguei o texto isolado. Eu tinha que ler o livro inteiro para entender. Estão compreendendo, irmãos? Nessa compreensão, olhe só. Quando Jesus respondeu, eu, porém, vos digo. Lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Primeira coisa que eu quero pedir, limpe a sua mente, no sentido de que você ouviu, e vamos ver o que o texto diz. Amém, irmãos? É interessante perceber que enquanto muitos leitores concentram toda a sua atenção na expressão, vamos falar a verdade, exceto por imoralidade sexual. A gente concentra a atenção ali. Jesus parece conduzir os seus ouvintes em outra direção. Seu objetivo não é ampliar a lista de exceções, tá? Então, quando Jesus ele vai para outra direção, ele não está querendo ampliar, não, é só essa questão, não tem mais motivo, não é o que está fazendo. Mas ele está querendo restaurar a seriedade da aliança matrimonial. É isso que Jesus está trabalhando. Não podemos tirar isso da mente. Jesus está para restaurar o entendimento do enlace matrimonial pré-queda, antes da queda. Em outras palavras, essa exceção não diminui o valor do casamento, muito pelo contrário, ela confirma que a unidade é sagrada, que essa união é sagrada. Nesse ponto, tem algo que precisa ser dito aqui. A palavra grega que Jesus utilizou para a imoralidade sexual, em duas palavras muito comuns. Uma das palavras é moikeia e outra palavra é porneia. Qual é a distinção? Moikeia está falando especificamente sobre o adultério. Como se a mulher tivesse se deitado com outro homem, ou o homem tivesse se deitado com outra mulher que não o seu respectivo cônjuge. Tudo bem até aqui ou não? Qual a palavra grega que eu acabei de mencionar? Essa? Moikeia. Tudo bem? A palavra porneia, ela é uma palavra que fala de diversos pecados sexuais. Fala de toda prática ilícita, inclusive de sensualidade social.
mulheres que se vestem sem pudor, mulheres que se vestem de forma inconveniente. Eu falei algo aqui, irmão, vou falar de novo, vou tocar nesse vespeiro. Eu falei algo no dia da intro, que a gente está falando a intro, a família Betânia. Os irmãos que estiveram presentes vão lembrar disso. Tem mulheres que se vestem de modo que, ao postarem as suas fotos, o pastor não pode nem encostar o dedo sem querer e curtir uma foto, porque o pastor curtir a sua foto vai gerar escândalo. E esse poderia ser um bom filtro do que você posta. Igualmente os homens, tá? Porque os homens agora estão numa onda de academia. O cara veste G, beleza? Aí o cara bota uma PP, faz 10 flexões para ficar coladinha e tira uma foto. O dia do Senhor. Verme. Sim ou não, irmãos? Qual a palavra que eu usei agora aqui, por favor, do grego? Porneia. É um termo mais amplo. A escolha dessa palavra demonstra que Jesus não está preocupado em categorizar juridicamente o problema do direito judaico. Ele está tratando de uma ruptura moral grave dentro da aliança conjugal. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está olhando assim, quando que vai ter que dar carta de divórcio? Quando o modo de vida do outro é tão imoral que ele já tratou o casamento com desdém e ele não se propõe mais a restaurar. Já teve intervenção pastoral, já teve instrução, já teve orientação, já teve tentativa inúmeras vezes de um dos cônjuges e o outro continua vivendo porneia, imoralidade. Rompeu com a sacralidade do matrimônio. Quantos entenderam isso com clareza? A escolha dessa palavra é muito importante, e segundo isso, Martyn Lloyd-Jones nos ensina algo. Nosso Senhor não está preocupado em fornecer uma nova legislação sobre o divórcio. O seu propósito é restaurar a santidade do casamento, que havia sido completamente obscurecida pela interpretação dos escritos. Essa observação ajuda a gente a evitar um erro muito comum. Sabe qual é o erro? Alguém chega para mim e pergunta assim, pastor, em que casos o divórcio é permitido? Sim ou não? Alguém já se fez essa pergunta aí ou não? Já ou não? Pastor, em que caso que o divórcio é permitido? Sabe qual é a minha resposta para você? Não respondo de púlpito, porque não tem cartilha. Vou tratar a fundo o casal primeiro, vamos lutar para restaurar. Você está entendendo que essa não é a pergunta? A pergunta não deveria ser quando o divórcio é permitido. A pergunta deveria ser como o casamento pode ser restaurado. Como eu posso voltar ao jardim do Éden dentro da minha casa? Entende qual deveria ser a pergunta ou não? E isso mostra que a gente está fazendo, e é isso que me quebrou no meio, irmãos. Me quebrou no meio, me rachou assim. Sabe por quê? Vou ser honesto. Eu já fiz essa pergunta. Não porque eu queria me divorciar da Elinete, mas porque eu, desde jovem, lidando com aconselhamentos, eu precisava então de uma régua para dizer, ó, daqui para lá isso, daqui para cá aquilo. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? E aí quando eu venho com essa pergunta, em que casos o divórcio é permitido? Exatamente a pergunta dos religiosos e fariseus. E a pergunta deveria ser, como o casamento pode ser restaurado? Essa era a pergunta. Agora entenda que a nossa natureza pecaminosa costuma fazer exatamente isso. Em vez de contemplarmos a beleza do projeto de Deus, a gente procura rapidamente descobrir quais são os limites da exceção. A gente gosta de trabalhar no limite, entendeu, irmão? Agora preste muita atenção. A gente está finalizando. Não acredite um pastor que diz que está finalizando, tá?
Eu vou ler aqui algumas partes quando são muito importantes. Os irmãos sabem que eu faço todo o esforço de não pôr a minha emoção aqui. Então eu quero ler. É importante dizer isso, porque o contexto do próprio Sermão do Monte nos conduz nessa direção. Jesus já mostrou que o homicídio começa na ira e que o adultério começa na cobiça. Agora, sem relativizar a gravidade da infidelidade conjugal, somos lembrados de que Deus nunca observa apenas o último ato. Vou bancar o Hernandes agora. Ele prescruta o coração durante todo o caminho. Ele sonda o coração durante todo o caminho. Continuo, preste atenção. Isso não diminui a seriedade do adultério. Ao contrário, ele amplia a nossa percepção da profundidade do pecado. O Senhor não julga apenas aquilo que os homens conseguem enxergar. Ele conhece as intenções, os desejos, as motivações e os pecados cultivados em secreto durante anos. Segundo Jonathan Edwards, Deus vê as coisas como realmente são, e não apenas aquelas que aparecem aos olhos. Agora preste muita atenção em algo. A cláusula de exceção, ela é curiosa, né? Porque a cláusula de exceção fala quando há relações sexuais ilícitas. Não é isso que o texto diz, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa. O perdão. O perdão. Ele ainda tem o poder de restaurar um casamento. Ainda que tenha acontecido relações sexuais ilícitas. Um casamento não precisa acabar diante de um adultério. Porque há graça de Cristo para sustentar tanto o infrator quanto o perdoador. Existe graça de Cristo. Ao chegar a esse trecho, percebemos que Jesus não simplificou a questão do casamento. Ele aprofundou. E a pergunta deixou de ser: quais são os motivos que autorizam o divórcio? A verdadeira pergunta passou a ser: que tipo de coração é capaz de viver a santidade da aliança como estabelecida por Deus? Martin Lloyd Jones nos ensina: o propósito do Senhor não é facilitar o divórcio, mas restaurar a glória e a santidade do matrimônio conforme Deus o estabeleceu desde o princípio. Em todas essas antíteses nós estamos usando, o assassino não é quem matou apenas, mas quem se irou. O adúltero não é quem se deitou com outra pessoa de forma ilícita, mas quem desejou em seu coração. Dentro de todas essas antíteses, talvez nunca tenhamos assinado uma certidão de divórcio. Mas quantas vezes deixamos de amar como deveríamos? Você ouviu? Eu vou repetir isso. Talvez nunca tenhamos assinado uma certidão de divórcio. Talvez alguém vá olhar para si: não, meu casamento é saudável, pastor, eu nunca divorciei, eu não divorciei, está tudo em ordem comigo. Mas talvez deixamos de amar como deveríamos. Quantas vezes permitimos que o egoísmo ocupasse o lugar do serviço, na entrega? Quantas vezes ferimos com palavras duras? Quantas vezes alimentamos ressentimentos em silêncio? Quantas vezes fomos indiferentes quando deveríamos
demonstrado graça. Desde o Éden, a história da humanidade, irmãos, é marcada por alianças quebradas. Mas Deus permanece fiel. O homem insiste em sua infidelidade, mas o homem redimido, sustentado pela graça, é capaz de dar continuidade à sua aliança. Segundo Charles Spurgeon, a aliança da graça permanece firme, não porque nós sejamos constantes, mas porque Cristo jamais falha. Você ouviu isso, irmão? O Evangelho não ensina a gente a só preservar o casamento, mas também transforma pecadores em homens e mulheres que aprendem pela ação do Espírito a amar, perdoar, servir e permanecerem fiéis. Deus seja louvado por sua palavra poderosa. Eu quero orar com você. Podemos estar em pé, irmãos? Sabe, eu gostaria que os irmãos lembrassem, nós temos agora alguns irmãos preparados para servir. Foram apresentados à igreja na semana passada, estão em treinamento. São irmãos que não são completos como eu também não sou. Mas quando precisarem de ajuda nos aconselhamentos, eles terão o meu apoio e o meu trabalho de base na formação cristã deles, na liderança. Sabe qual é o meu maior desejo? Que as próximas semanas sejam de gabinete cheio, de gente abrindo o coração, de gente pedindo ajuda, de gente olhando e dizendo assim: pastor, não tá fácil. E a gente tá com o coração muito duro, ajuda a gente. Pastor, mas às vezes a gente acha que você tá tão corrido e tal. Esse é meu segredo, irmão, eu tô sempre correndo, entendeu? Mas para mim é parte do trabalho pastoral, repartir da minha vitalidade, do meu vigor, do meu tempo, da minha energia, e repartir de Cristo com você. É meu trabalho fazer isso. Eu estou aqui para isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai bondoso e querido, te agradeço, porque só o Senhor poderia nos conduzir a uma reflexão de tamanha seriedade e profundidade para a vida da igreja, Senhor. Tantas vezes, Senhor, esse assunto é tratado com leviandade, com recortes, e nós estamos aqui diante de um desafio, Senhor, que é buscar expor com fidelidade aquilo que o Senhor está falando para a gente. Paizinho, vem conduzir esse rebanho conforme o desejo do teu coração. Não conforme a minha vontade, mas conforme o desejo do Senhor, Pai. Tem irmãos aqui entre nós que, ao ouvir um compartilhar como esse, são profundamente encorajados, outros profundamente confrontados, e me alegro por saber que ainda há aqueles que são consolados, Pai, pelo Senhor. Por isso eu peço que a graça que há em Cristo Jesus sustente cada um desses meus amados irmãos, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos.